Meus queridos irmãos, vamos dar início ao nosso culto desta noite. E quero louvar ao Senhor pela vida de vocês, engrandecer ao nome do Senhor, porque Deus é bom em todo tempo. O tempo todo o Senhor é bom, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos nos consagrar ao Senhor, colocando agora nossas vidas nas mãos do Senhor. Estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, porque só Ele é digno de receber a glória, a honra, a força e poder. Então feche seus olhos neste momento. Se coloca agora na presença de Deus, fale com Ele. Não sei como é que foi o seu dia de hoje, mas que agora nós possamos nos colocar na presença do Senhor, buscando agora a face dEle, que nós viemos aqui para adorá-lo, para engrandecê-lo. Ó Deus de amor, Deus santo, estamos, ó Deus querido, aqui neste lugar para colocar nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Entendemos, ó Pai querido, que o Senhor é o nosso Deus e que não existe nenhum outro Deus além de Ti, ó Pai. E queremos, Senhor, adorar o Teu santo e glorioso nome. E te pedimos que o Senhor venha se fazer presente nesse lugar. Que o Senhor, ó Pai, possa se agradar do nosso louvor e da nossa adoração. Que, ó Pai, nós possamos estar em espírito e em verdade. E que, ó Pai querido, possamos também ouvir a Tua voz, ó Pai. Recebe, ó Pai, a nossa adoração. Perdoa, Pai querido, nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E purifica-nos, ó Pai querido. Pois em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Vamos fazer uma leitura bíblica, aqui no livro de Salmo, capítulo 105, do versículo do 1 ao 4. Está aqui projetado para nós. Vamos ler todo mundo junto, que diz: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai os seus feitos entre os povos, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que o buscam o Senhor, buscai o Senhor e a sua força, buscai sempre a sua face. Amém? Então, nesse momento, nós vamos louvar o Senhor. Quero chamar aqui a irmã Janiele. Nós vamos fazer, meus queridos, como está aqui nesse salmo, rendendo graça ao Senhor, invocando o seu nome, anunciando os seus feitos, cantar louvores a Ele. Nós vamos, então, glorificar o nome do Senhor. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo ao Senhor,
Convido os irmãos a ficarem de pé para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Amo, Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, Salvador, anelo tê-lo junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Ainda de pé, mesmo em pequeno número, nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos cantar, vamos louvar, vamos bater palma, porque Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor
Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. E fala comigo até quando te calas. Te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando eu não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Vamos fazer desse louvor a nossa oração. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando eu não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do seu coração. Fala comigo como pastor. Fala comigo como pastor. Que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Nem quero ouvir. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala, Senhor. Decidi obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Amém. Essa igreja que esteja orando pela vida de Zedequias, pela vida da sua família. Eu preciso ouvir o Senhor para que Ele tire de mim essa revolta, que foi a perca de Benai. Ontem fez 3 meses
e eu ainda sofro. Amém. Queridos, nesse momento vamos ter uma palavra de oração, uma palavra de louvor ao Senhor. Eu convidar aqui a irmã Samira para fazer essa oração de louvor ao Senhor neste momento. Quero trazer a minha saudação, né, a todos os irmãos que aqui estão. Devemos agradecer a Deus porque Ele nos deu essa oportunidade, né, de estarmos aqui na casa do Pai. E sabemos que nem todos estão com esse privilégio, né, mas que o Deus nos concedeu essa oportunidade, então vamos agradecer a Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Deus, por esse momento, ó Pai. Obrigada pelos irmãos que aqui chegaram, que estão aqui com o único objetivo de louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigada pelo dia que o Senhor está nos concedendo ainda e por estarmos aqui para juntos louvar e bendizer o Teu santo nome. Abençoa tudo que ainda vai ser feito, a palavra que vai ser trazida, para que ela possa vir de encontro aos nossos corações e que nós possamos nos alimentar da Tua palavra. Cada dia mais, ó Deus. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas todos os dias. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos livrado dessa doença, livrado os nossos familiares. E devemos agradecer a Ti. Muito obrigada, Deus. Obrigada por esse culto. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje nós comemoramos o Dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro, nós celebramos o Dia da Bíblia. E nós vamos ler aqui um texto de Salmo 119, versículo 105. Gostaria que nós lêssemos todos juntos. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Como foi nesse último cântico que nós cantamos, que ele te falou, fala conosco, Senhor. E como que o Senhor, então, ele pode falar conosco? Através da sua palavra. Não existe nenhum outro meio que Deus possa falar conosco, a não ser através da palavra dele. E aqui no Brasil, essa comemoração, né, pelo Dia da Bíblia, ela começou em 1850, quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos aqui. E porém, a primeira manifestação pública, ela aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento de Ipiranga, ali em São Paulo. E graças, então, ao trabalho da divulgação das Escrituras Sagradas, desempenho da Sociedade Bíblica do Brasil, o Dia da Bíblia, passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que acontece durante essa data. Então, desde 2001, nós temos comemorado esse dia tão especial quando passou a integrar o calendário oficial do país por meio da Lei Federal 10.335, que constitui o Dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro, em todo o território nacional. E hoje nós devemos, então, louvar o Senhor, porque nós temos encontrado muitos desafios, mas pela graça de Deus nós temos vencido, levado a palavra do Senhor a todas as pessoas. Eu quero passar agora aqui um vídeo, nosso diretor de missões mundiais, o pastor João, que estará agora aqui trazendo uma palavra para nós sobre esse dia da Bíblia. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro, o Dia da Bíblia.
Nós separamos esse dia para celebrar o fato de podermos ter a Bíblia. E eu quero compartilhar com você sobre a importância disto, sobre a importância de termos a Bíblia. Quero ler com você um trecho da Bíblia que se encontra no Evangelho de João, bastante conhecido, diz assim, João 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O primeiro ensinamento que eu tiro deste texto é que precisamos ler continuadamente a palavra. Sim, Jesus Cristo foi claro dizer: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Para ficarmos permanentemente firmes na palavra, precisamos tê-la acessível. Durante muitos séculos, poucos cristãos tiveram acesso à palavra de Deus impressa. Graças às modificações tecnológicas, cada vez mais temos condição de imprimir, de gravar textos bíblicos. Mas ainda assim, há milhões de cristãos que não têm. E com isso não conseguem estar firmes na palavra. De fato, há muitas dificuldades. Repare que Jesus Cristo diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. É uma ideia de continuidade. Normalmente as pessoas conhecem a Jesus Cristo através de testemunhos, através de pessoas que ensinam a palavra de Deus a elas. Mas como as pessoas podem ser ensinadas se não têm acesso à palavra de Deus? Nós estamos trabalhando para resolver isso, traduzindo textos bíblicos. Estamos fazendo isso em diversos lugares do mundo com os nossos missionários e em alianças estratégicas com outras organizações. Nós queremos que as pessoas conheçam toda a Bíblia. É fantástico ver o que Deus tem feito nesta área. Como pessoas têm conseguido produzir boas traduções e como as pessoas têm se alegrado com isso. Permanecer firmes na palavra. É importante também lembrar a você que isso não é apenas para quem não tem, é para quem tem. Eu e você precisamos continuadamente, no cotidiano, ler a palavra de Deus, meditar e crescer com ela. O segundo ensinamento que retiro deste texto diz respeito ao fato de que nós somos aprovados como discípulos quando estamos firmes na palavra. Veja que Jesus diz: verdadeiramente serão meus discípulos. Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Qual é a sua relação, não com este livro, mas também com este livro? Você o lê como palavra de Deus? Você o busca como palavra de Deus? Você gasta tempo lendo, meditando? Você valoriza o que é dito? Você tenta aplicar o que aqui está escrito? Você reconhece que isto é autoridade sobre a sua vida? Todos nós precisamos fazer isso que estou dizendo, e eu sou a primeira pessoa a precisar fazer isso. Verdadeiramente somos discípulos quando permanecemos firmes na palavra. Mas imagine você, há muitas heresias em diversos povos, porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Conhecem apenas alguns trechos. Mas onde a Bíblia chega, as heresias são afastadas. Onde o conhecimento chega, as heresias são afastadas. E assim as pessoas se tornam verdadeiramente discípulas de Jesus Cristo. Estamos levando a Bíblia inteira para diversos povos. Estamos fazendo com que as igrejas sejam fortalecidas. Isso, de fato, é muito marcante na China e no Irã. Países foco do projeto Bíblias para os Povos. Nós queremos que todas as igrejas chinesas e todas as igrejas no Irã tenham a Bíblia na sua língua. O terceiro ensinamento que retiro desse texto é que a verdade liberta. E a verdade é que a palavra de Deus é o caminho para encontrar Jesus Cristo.
É impossível alguém encontrar Jesus Cristo sem conhecer a palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus hoje é revelada pela leitura da Bíblia, pela aplicação da Bíblia, pela proclamação da mensagem que é contida na Bíblia, que é Jesus Cristo. Por isso, neste domingo da Bíblia, desafio você a compartilhar este livro. Compartilhar com pessoas no seu trabalho, na sua família, com a sua vizinhança. Convidar pessoas para lerem a Bíblia junto com você. Convidar as pessoas para participarem de momentos de estudos bíblicos. Mas convido você também a participar da divisão desta palavra, da divisão da verdade com todos os povos. Por isso desafio você a participar da campanha Bíblia para os Povos. Vamos levantar uma grande oferta para que todos os povos tenham Bíblias na sua língua e assim conheçam a Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Ainda é um grande desafio nós levarmos a Bíblia a vários povos, a várias nações. O pastor João aqui, João Marcos, ele citou 2 países, que é um grande desafio: a China e o Irã. Quem tem, de repente, acompanhado na China, eles têm queimado várias Bíblias. Várias igrejas não têm nem acesso a pelo menos uma Bíblia. Pelo menos nós, aqui nessa noite, temos várias Bíblias. E várias igrejas na China não têm pelo menos uma Bíblia para poder ler, para poder meditar e para poder estudar. E é triste, às vezes, a gente vê irmãos que têm a Bíblia em casa e não leem. Tem alguns até digam assim: pastor, eu estou com a Bíblia e não abro. E não abre mesmo, não abre na segunda, não abre na terça, não abre na quarta, não abre na quinta, não abre na sexta, não abre no sábado. E às vezes quando abre no domingo, no culto, quando lembra de trazer a Bíblia. Né? Na verdade, meus queridos. Enquanto tem muitas pessoas querendo Bíblias, e nós devemos orar ao Senhor. Devemos pedir ao Senhor misericórdia para que as pessoas possam ter acesso à Bíblia. Então, quero convidar você mais uma vez a ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Vamos agradecer a Deus porque nós temos acesso à Bíblia. E podemos então meditar em cima da Bíblia. Quero chamar aqui a nossa querida irmã Ana, nossa diaconisa, para fazer esse momento então de oração a Deus, agradecendo a Deus. Eu saúdo os irmãos no nome precioso de Jesus, agradecendo a Deus, né, por esta oportunidade que Ele dá de estarmos aqui, né, e pedir a Deus que tudo isso passe e que nós sabemos que tem muitos irmãos em suas casas desejando estar aqui na casa do Senhor. Vamos orar. Eterno e maravilhoso Deus, Pai da glória, nós te rendemos graças diante de ti, ó Pai. Nos prostramos, nos rendemos, ó Pai, e reconhecemos, Senhor, que sem ti nós não podemos fazer nada, ó Pai. Porque só tu és o nosso Deus, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o grande eu sou, o que vive, o que reina para todo sempre. Pai, nós te agradecemos por este dia, Pai, que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui, ó Pai, agradecendo, ó Deus, pela tua presença em nossas vidas, ó Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez ali na cruz por nós, ó Deus. Te rendemos, ó Pai, toda a nossa gratidão, ó Deus, por este dia, Pai, e reconhecemos a tua palavra, ó Deus, que ela é viva e eficaz, como nos ensina, ó Deus. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá
de termos a Tua palavra em nossos corações, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando a vida de cada irmão, despertando, ó Pai, dando um avivamento espiritual, ó Pai, a ter mais intimidade contigo através da Tua palavra, Senhor. Te pedimos, ó Pai, por aqueles países que sofrem a perseguição e não poderem ter em sua Bíblia, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, ó Pai, e já te pedimos, ó Deus, pela mensagem, pela vida do pastor Cláudio, ó Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor sustente e restaure sua saúde, ó Deus, abençoando seu ministério e sua família. Perdoa nossos pecados, nossas faltas. Fica conosco. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Vamos cantar um hino do nosso cantor cristão 485, Livro da Vida. As riquezas do mundo valem pra mim, pois Jesus no teu reino dás-me vida sem fim. E no livro da vida que conservas aí, certo estou que meu nome foi escrito por ti, foi escrito por ti. O meu nome no céu, se no livro da vida foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como areia no mar, mas Jesus me revela sua graça sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu, se no livro da vida foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, és morada dos santos e fiéis de Jesus. Só verá tua glória o que crê no Senhor, cuja vida foi salva pelo seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, se no livro da vida foi escrito por ti. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia para a nossa meditação nesta noite da palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 12. Eu estou aqui feliz que nessa noite está conosco o Rendel. Deus esteja abençoando a sua vida, meu querido, guardando e protegendo de todo mal, né? Uma grande alegria ter você aqui conosco. Alegria também ter os irmãos, cada um de vocês. Nós estamos enfrentando um momento muito delicado, um momento muito difícil. Os irmãos têm acompanhado, né, o aumento, né, do número de casos do coronavírus, do Covid-19. E nós precisamos, meus queridos, orar mais ao Senhor. Nós precisamos interceder mais a Deus por esse momento. Nós precisamos, meus queridos, colocar nas mãos do Senhor e pedir ao Senhor misericórdia.
pedir a Deus a sua graça sobre nós. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, venha ao nosso socorro, venha nos ajudar nesse momento tão difícil. Nós não pensávamos que ia passar o ano todo, né, com essa pandemia. Alguns até acreditavam que ia ser um breve período e que logo tudo ia voltar ao normal. E já estamos em dezembro, fechando o ano, e vamos entrar no ano de 2021 ainda com essa pandemia. Ainda sem saber ao certo quando chegará a vacina, né, para nós. Ainda está muito incerto a questão da vacinação. Ainda alguns estados procurando comprar. E agora começa a briga. Quem vai vacinar primeiro? Né? Qual o estado que vai vacinar primeiro? Quem vai ter as primeiras vacinas? Os países, né, poderosos financeiramente, comprando a vacina. Eu estive vendo que o Canadá, né, comprou, né, as vacinas para 5 vezes a mais do que precisavam. A vacina que eles compraram daria para vacinar o seu povo 5 vezes. Quer dizer, para o restante dos outros países, né? Como é que fica? Infelizmente, nós vivemos num mundo cão. Num mundo que quem tem o poder do dinheiro é quem manda. Por exemplo, a Inglaterra comprando também acima do que precisa. E não sabemos o que eles vão fazer depois com essas vacinas, que precisam de tantos assim, né? E os outros países, como é que ficam? Então nós precisamos clamar ao Senhor e pedir ao Senhor misericórdia, pedir a Deus a sua graça. Vamos ficar de pé para nossa leitura bíblica. Livro de Lucas, capítulo 2. A partir do verso 8 até o verso 12. Acharam, meu irmão? Amém? Que diz assim a palavra do Senhor para nós. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo, à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor cercou de esplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Este será por sinal para vós: achareis o menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, queremos, ó Deus querido, neste momento, ouvir a Tua voz. Que o Senhor, ó Pai, possa falar conosco. E que possamos, ó Pai, ser tocado pelo Teu Espírito agora, Pai. Usa-me, ó Deus querido, neste momento para ministrar a Tua palavra. Que cada um, ó Pai, que está aqui, que está nos acompanhando online, seja pelo Facebook, pelo YouTube, possa ser tocado agora pela Tua palavra, Senhor. E que possamos, ó Deus querido, crescer em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder assentar. O tema da mensagem é: não tenham medo. Meus queridos, nos dias de hoje nós estamos vivendo em dias de medo. E o medo está presente no dia a dia da maioria das pessoas. Existem vários níveis, né, de medo. E alguns têm complexo, pavor, fobia, síndrome do pânico e várias outras coisas. O medo, ele é algo natural do ser humano para poder sobreviver. Nós precisamos do medo, porque o medo é que nos mantém vivos. Mas nós não podemos deixar esse medo nos dominar.
Contudo, a gente não nasce com medo, mas nós vamos conhecendo o medo ou então sendo ensinado a ter medo. Eu lembro que quando eu era criança, existia uma casa lá perto da minha casa, e naquela casa vivia um senhor, já idoso. E minha mãe dizia, olha, nunca passe perto daquela casa, porque aquele homem que está lá, ele pega as criancinhas, coloca dentro do saco e leva para longe. Você nunca mais vai ver a sua família. E quem disse que eu passava perto daquela casa? O medo que eu tinha, né? E será que você consegue lembrar algum medo que você tinha quando na sua infância, que seus pais de repente faziam para você, colocava medo, olha, não faça isso por causa daquilo. O medo, meus queridos, né, as pessoas muitas vezes colocam para a nossa vida, ou para poder cuidar, ou para que a gente possa ter medo das situações. Por isso o medo, muitas vezes, ele se torna até uma doença e precisa ser combatida, tratada. Quando o medo ele se torna um complexo, um pavor, uma fobia, ou um pânico, nós precisamos, meus queridos, cuidar para que esse medo não nos paralise. Mas é interessante que na Bíblia essa expressão, não temas, ou não tenha medo, ela aparece 365 vezes. É pelo menos uma palavra para cada dia do ano. Não tenha medo. E aqui no Evangelho de Lucas, nós podemos encontrar ela pelo menos 7 vezes. E cada uma das vezes que ela aparece nos ajuda a entender porque não precisamos temer quando nós nos aproximamos do Senhor. Porque muitas vezes tem algumas pessoas que têm medo de andar com o Senhor, têm medo de caminhar com Deus. E por isso a palavra de Deus diz, não tenha medo. E o medo, meus queridos, a gente precisa lançar lá fora. E precisamos confiar no Senhor, confiar na sua palavra, porque ela promete para nós proteção, segurança e consolo. Uma pessoa sozinha, ela tende a ter medo facilmente, mas se ela estiver acompanhada, ela não vai ter medo. Eu lembro que alguns irmãos aqui na igreja já falaram, olha pastor, eu tenho medo de passar ali no cemitério à noite, né? E eu até disse, você não precisa ter medo dos mortos, mas tenha medo dos vivos, né? Porque os mortos não podem fazer nada, mas os vivos sim. E quando a gente de repente está com outra pessoa, a gente até consegue até passar, mas passamos com medo. E precisamos, meus queridos, então, encontrar na palavra do Senhor essa forma de a gente não ter medo. Não ter medo de confiar em Deus, na sua palavra. E eu quero nesta noite, então, entender algumas razões para que nós não possamos ter medo da palavra do Senhor. E a primeira dela é porque Ele vem ao nosso encontro para se revelar a nós. Vamos ler aqui esse versículo 8 e o versículo 9, que diz, naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. Vamos ler todo mundo junto, versículo 9? E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Uma das coisas, meus queridos irmãos, amigos que está aqui conosco nesta noite, tremenda no nosso relacionamento com Deus, é que Ele é que nos procura. É que Ele que vem até o nosso encontro. Não eram, meus queridos pastores que foram até o encontro do Senhor naquela noite, mas foi o Senhor que foi até o encontro deles. E esse é o sentido do Natal. O Natal, meus queridos, é quando o Senhor ele vem ao nosso encontro, é quando Deus ele vem nos buscar,
É quando Deus ele quer se encontrar conosco. É quando o Senhor ele vai até os perdidos. E as palavras de Jesus, lá em Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você estava perdido, eu estava perdido, mas o Senhor ele veio até o nosso encontro. Amém? O Senhor, meus queridos, ele quer ter esse relacionamento conosco. Não importa quem você seja, o que é importante é que Deus ele quer encontrar com você, e esse é o sentido do Natal, porque Jesus ele não faz acepção de pessoas. Os pastores que estavam naquele campo, nós precisamos entender quem eram esses homens. Pastores naquela época, eles não eram bem vistos pela sociedade, eram uma casta abaixo da sociedade. Por exemplo, no tribunal, não tinha valor a palavra deles. Eles não podiam participar das celebrações religiosas. Eles eram pessoas desprezadas. Eram pessoas, meus queridos, que ficavam à margem da sociedade. Existia até um ditado rabínico que dizia: nenhuma classe do mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. Mas quando Jesus nasce, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que se faz carne, o Deus então os convida para poder estarem na presença deles. Esse Deus os convida e os chama para poder adorar o Senhor. Porque Jesus, ele não veio para os orgulhosos, não para os poderosos, mas Jesus ele veio para os marginalizados, para os humildes, para aqueles que eram considerados os últimos na lista social. E para aqueles pastores, Deus trouxe a notícia a respeito da chegada do seu filho. Porque Deus ele se compadece dos humildes, porque Deus ele ouve a voz dos aflitos, dos desprezados, daquelas pessoas que não têm voz, mas diante do Senhor eles podem sim ter voz, porque Deus ele vem até o encontro de todas as pessoas. Não importa, meus queridos, como você está, o que importa é que Deus te convida nesta noite, que Deus te chama nessa noite. Não importa conforme está o seu coração, conforme as pessoas do mundo olham para você, o que importa é que você tem um valor para o Senhor, que Deus ele te ama, assim como aqueles pastores que eram desprezados pela sociedade, pessoas que não davam nada por eles, mas Deus ele dá tudo para aquelas pessoas. E o Senhor pergunta: será que você tem me encontrado? Porque eu tenho ido até o teu encontro. Qual é o medo que você tem de ter esse encontro comigo? Qual é o medo que você tem que não deixa eu trabalhar na sua vida? Que não deixa eu controlar a sua vida? Porque muitas vezes, meus queridos, nós temos medo do Senhor. Nós temos medo daquilo que Deus tem separado para nós. Mas aqueles pastores, naquela noite, eles tiveram um encontro com o Senhor. E aquele encontro com o Senhor mudou totalmente. Aqueles homens que eram desprezíveis, à margem da sociedade, mas Deus foi até o encontro deles. Mas porque a gente não deve ter medo? É porque a mensagem é sempre a boa notícia do céu. Olha comigo no versículo 10 e no versículo 11. Gostaria que nós lêssemos junto esses dois versículos. Mas o anjo lhe disse, vamos ler todo mundo junto? Mas o anjo lhe disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Está aqui destacado: não temais. Aqueles pastores, meus queridos, eles viviam no campo,
no céu aberto. Mas de repente aparece uma luz brilhante que rompe aquela escuridão. E o texto bíblico diz: e a glória do Senhor cercou de esplendor. O que significa isso? Esplendor é presença de Deus. Como no Velho Testamento, quando o povo estava lá no deserto, e a glória do Senhor estava na presença deles, havia uma coluna de fogo que iluminava os seus caminhos. E quando os pastores estavam naquele campo e aparece então essa claridade, isso para eles é como se eles tivessem voltado no tempo. É como se eles estivessem no deserto e agora estão relembrando aquele momento que a sua descendência tinha passado. Como, meus queridos, é maravilhoso quando Deus se revela para nós, quando o céu se abre e vem essa luz até o nosso encontro. Essa glória, essa luz do Senhor que rodeava não somente os anjos, mas agora também rodeia os pastores. E diante dessa visão, é claro, é uma visão de medo, é uma visão de pavor, é uma visão totalmente diferente do que eles poderiam ter visto. Mas o poder divino da luz causa ao ser humano um temor, um pavor. Faz que a gente comece a tremer diante daquela visão. Por isso que o anjo vira para eles e fala: olha, não tenha medo. Não tenha medo. E é interessante porque todas as vezes que o anjo aparece aqui no Novo Testamento, ele diz: olha, não tenha medo. É uma revelação, é um encontro que agora você está tendo com o Senhor, então não tenha medo. Mas muitas vezes, quando vem a palavra do Senhor ao nosso encontro, diante de nós ficamos com medo. Nós queremos muitas vezes fugir, como Jonas fugiu da presença do Senhor, achando que poderia ir para um outro local, onde o Senhor não poderia mais cobrar dele nada. Infelizmente, muitas pessoas têm fugido do Senhor porque têm tido medo dele, medo daquilo que ele pode fazer nas nossas vidas. O pecado, a imperfeição e a impotência do ser humano, ela se torna muito nítida quando nós nos aproximamos do Senhor. Quando essa luz ela vem até o nosso encontro. É como o profeta Isaías, lá no capítulo 6, no versículo 5, que diz: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós, meus queridos, como cristão, como discípulo de Jesus, devemos tremer, estremecer diante dessa luz que vem até o nosso encontro. É com muito tremor e temor é que nós devemos andar no caminho do Senhor. Mas infelizmente muitos crentes têm tido medo, têm fugido, têm se escondido do Senhor, porque não querem ser bênção, não querem continuar caminhando com Deus. E a mensagem do Natal, a mensagem que esse anjo traz é de salvação, que a salvação de Deus havia chegado. É a primeiríssima mensagem de Natal, muito sucinta, simples, sem ornamentações. Uma mensagem que vai até o encontro daqueles homens que estavam naquele campo. E Lutero, o grande reformador, ele vai dizer que do versículo 10 a 14, cada palavra precisa ser considerada com a máxima exatidão. Porque o primeiro sermão de Natal contém apenas a frase: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. No texto original significa: eu vos evangelizo, ou eu vos trago uma alegre notícia. E esta nós podemos aqui destacar dessa mensagem, desse versículo 10, que é grande notícia, grande alegria para todo o povo.
grande notícia. É a primeira característica essencial dessa nova aliança que Deus faz com você, que faz comigo. Nós estamos agora debaixo da graça do Senhor. E, no entanto, a palavra evangelizar é trazer uma notícia alegre, ainda que reforçada pela palavra grande alegria, que essa segunda característica é a essência dessa nova aliança, que essa grande alegria é novamente identificada pelo fato dela valer plena e exclusivamente para todo o povo. E para todo o povo é porque Deus, Ele nos ama. Ele faz agora uma nova aliança. É para todo ser humano, para todas as pessoas. Não é mais para apenas um povo, não é mais para um grupo de pessoas, mas a salvação agora chegou para todos. Por isso que aqueles anjos falou então para aqueles pastores, que agora a salvação é para todos. Ainda que aqueles pastores inicialmente acolhessem literalmente com alegria para o povo de Israel, na essência e afirmação expressa do universalismo pleno da salvação, vale para toda agora a humanidade. A glória do Senhor resplandece com a sua graça, veracidade, e não há espaço para o temor, mas unicamente para a alegria e regozijo. Jesus é o Cristo, Yeshua HaMashiach, que é a mensagem agora do anjo, porque ele veio, é Deus agora que pisa na terra, e vem agora a salvação para todas as pessoas, e essa é a boa notícia de Deus para todas as pessoas, para todo mundo. Não há agora apenas uma classe de pessoas que será salva, apenas um povo que será salvo, mas todos agora podem receber a salvação em Cristo Jesus. Amém? O Senhor, meus queridos, nos convida para participar da salvação, porque essa salvação é para todos, essa salvação é para você, essa salvação é para mim. Mas muitas vezes nós temos medo dessa salvação. Muitas vezes nós não queremos essa salvação, porque nós temos medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer. E por que então nós não devemos ter medo? É porque Ele está no controle de todas as coisas. Vamos ler lá em Lucas capítulo 2, do versículo do 1 ao 3. Gostaria que lêssemos todo mundo junto. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Amém? Uma das coisas que nós não devemos ter medo é que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus, Ele é todo poderoso. Ele tem o controle nas suas mãos. César escreveu a lei, um decreto, mas esse decreto ele foi decretado por Deus muito antes de César nascer, muito antes de Jesus vir a essa terra. Havia uma profecia que da cidade de Belém iria vir o Messias. Os romanos ele dominava aquela Palestina, e Augusto ele foi o primeiro imperador romano, e foi um dos maiores imperadores que teve ali de Roma. Ele foi um bom administrador, muito exigente quanto às contas do império. Augusto acabou com as guerras civis, ele trouxe um domínio, expandiu, mas ele trouxe também paz e prosperidade para o império. Mas ele estava nas mãos de Deus. Deus é o Senhor da história. Diante daquele decreto, diante daquele homem, veio então Jesus, e a cidade profetizada teria que ser cumprida.
Porque Maria e José, eles não eram daquela cidade e precisavam voltar àquela cidade ou estar naquela cidade, porque o Messias teria que vir daquela cidade. Lá em Miqueias, capítulo 5, no versículo 2, diz: mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Da cidade de Davi teria então que nascer o Salvador, o Messias, aquele que iria trazer esperança para esse mundo. Quando Deus se formaria então agora em carne e pisaria na terra. Numa linguagem simples e direta, Lucas aqui nos apresenta a história do Natal. Sem árvores, sem luzes, somente uma manjedoura e alguns animais, uma estalagem lotada. E não é de surpreender que não havia lugar para Jesus nascer, porque Jesus ele tinha que nascer daquela forma. Hoje, quando nós paramos para comemorar o Natal, nós precisamos lembrar quem que está por trás de tudo isso. Porque o Natal esse ano vai ser tão diferente. Por que será que esse Natal talvez a gente não vai conseguir se reunir com nossa família? Por que será que esse Natal nós estamos passando por essa pandemia? E talvez você esteja até se questionando, dizendo: olha, onde está Deus diante de tudo isso? Porque nós estamos sofrendo, passando por essa angústia de dor, de sofrimento. Nós precisamos, meus queridos, nesse Natal lembrar que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus não perdeu o controle de nada. Amém? Deus continua governando esse universo. Deus, meus queridos, está sentado no trono. Diante de todas essas situações que nós estamos passando, Deus continua governando. Deus tem todo o controle em suas mãos. Nada tem fugido do seu controle, mesmo diante de toda essa situação. Eu gosto muito de dizer que esse período que nós estamos passando é um período permitido pelo Senhor. É um período, meus queridos, de nós caminharmos com Deus e nos afirmarmos mais na sua palavra. É o momento de nós lembrarmos quem é Deus. Porque, infelizmente, muitas pessoas perderam esse sentido. Se perderam nessa caminhada com o Senhor. Muitas pessoas estavam na igreja, mas, na verdade, não tinha se entregado para Jesus Cristo. Porque, meus queridos, muitas pessoas, quando tudo isso passar, não vai voltar para a igreja. Não vai voltar a fazer parte do rebanho do Senhor. É simples. É porque ela nunca pertence ao Senhor. A bateria no telefone que está acabando. Oi. Que elas nunca pertenceram ao Senhor. Elas nunca fizeram parte do rebanho do Senhor. E por causa disso, elas não vão voltar. Porque essas pessoas tiveram medo de se entregar e se render ao Senhor. Porque essas pessoas não quiseram estar no controle nas mãos de Deus. O que nós precisamos entender, eu quero que você saia daqui desta noite entendendo,
é que você precisa estar nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor, deixando Ele ser a sua luz, o teu guia. É jogando fora todo medo, não deixando que o pavor, não deixando que o pânico tome conta de você, mas é você se rendendo a Ele, porque Ele tem todo o poder nas suas mãos e nada foge do controle dEle. O imperador aqui, ele estava sendo um instrumento nas mãos do Senhor. E eu creio que essa pandemia também está sendo um instrumento nas mãos do Senhor, porque Deus, ele tem todo o poder nas mãos. A sua palavra diz que no final dos tempos o amor de muito ia esfriar. E o que nós estamos vendo é o amor de muito esfriando, o amor de muito se acabando. Porque essas pessoas tiveram medo de se entregar e se render ao Senhor verdadeiramente. É porque essas pessoas não quiseram andar com o Senhor. Aqueles pastores que estavam no campo, quando eles veem a luz, eles têm pressa para poder ir até a Jesus, estar com Jesus. Mas muitas pessoas têm medo de andar com Jesus, de caminhar com Jesus. Nós precisamos lançar fora todo medo, todo pavor. O que vai ser do dia de amanhã? Eu não sei. Quando é que a gente vai tomar a vacina? Eu não sei. Quando é que eu vou morrer? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: a minha vida está nas mãos do Senhor. Uma coisa eu sei: eu sou guiado pelo Senhor. E a pergunta que eu faço: você também tem sido guiado pelo Senhor? Você tem se colocado nas mãos do Senhor? Lá em Lucas capítulo 8, no versículo 49 e 50, conta a história de um pai aflito que vai ter com Jesus, porque a sua filha estava já no leito de morte. E quando ele estava ali falando com Jesus, chega a notícia que a filha dele morreu. E as pessoas que vão trazer aquela notícia, as pessoas que vão falar com ele, avisando: olha, sua filha morreu, então deixa o mestre em paz. Não adianta agora mais nada, porque tudo acabou. E Jesus vira para aquele homem e diz: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. O que nós precisamos fazer é crer, acreditar que nesse Natal é a mensagem de salvação, é as boas novas que chegou até nós, é acreditar que Deus está no controle desse universo, é acreditar que tudo tem que passar pelas suas mãos, é não deixar o medo nos paralisar, é a gente ser bênção nas mãos do Senhor. O Senhor hoje te convida para que você lance fora todo medo. O Senhor hoje te convida para que você confie nele, porque Ele é a nossa luz, a nossa salvação. E você precisa se perguntar: para onde eu irei sem a tua presença? Quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos, a orar agora ao Senhor. O Senhor nessa noite, Ele está te chamando, te convidando. O Senhor nessa noite
Ele diz para você: não tenha medo. O Senhor nessa noite diz: olha, você não está sozinho. Eu estou contigo. O Senhor nessa noite diz: olha, talvez você seja uma pessoa desprezada, mas eu te amo. A mensagem de salvação é para todos. É para você. O Senhor nessa noite diz: olha, eu tenho o controle desse universo, eu não perdi. O homem ele pode fazer os planos, mas a última palavra é de Deus. Os planos têm que ser de Deus. E será que você tem feito os planos, mas sem colocar nas mãos do Senhor? O Senhor agora te convida para que você coloque nas mãos do Senhor. Pai, obrigado, Deus querido, porque a Tua palavra nos conforta. A Tua palavra, Pai, nos ajuda na nossa caminhada. A Tua palavra, Pai, é que vem até o nosso encontro. Estávamos, Senhor, perdidos nas trevas, sem direção, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor mudou a nossa história. O Senhor fez de nós uma nova criatura. Eu quero, Deus querido, agradecer ao Senhor. Estamos vivendo, ó Pai querido, dias difíceis. Dias, ó Pai querido, que não podemos nem fazer plano. Não sabemos, ó Pai, como que vai ser a nossa noite de ano, nossa noite de Natal. Se vamos conseguir reunir com a família ou não. Há uma incerteza, ó Pai, que toma conta do nosso coração, que nos deixa perdido. Mas a certeza e a segurança que nós temos é que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle de nada. E nós te louvamos e agradecemos, ó Pai. Que a mensagem, ó Pai querido, desta noite possa falar ainda mais no nosso coração. E que todo medo, ó Pai querido, nós possamos lançar fora. Porque Tu és a nossa luz, a nossa salvação, nosso guia. Nós clamamos, ó Pai querido, a Ti, nós vamos até a Ti, porque tudo está em Ti, ó Pai. Que o nosso caminhar seja, ó Deus, diante do Senhor. E em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Com esse louvor eu me rendo. A Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Oh, oh. A Ti eu vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diz assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. e tudo está em ti. Por ti eu vou caminhar, Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu és a direção, o sol a me guiar. o sol a me guiar. Tudo pode passar, Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Levante as suas mãos e adore ao Senhor nesta noite. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, E Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, e és tudo que eu preciso. Aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Ó Pai, nós nos rendemos, Senhor amado, ao Senhor, porque o nosso refúgio vem do Senhor. Amém? Nós temos, meus queridos, que nos lançar no braço do Senhor e caminhar com Ele. Poder assentar, nós vamos terminar esse nosso culto. Quero aqui lembrar os irmãos que não deixem de contribuir com seus dízimos, as suas ofertas. Lembrando a nossa oferta para o nosso missionário ali em Felipe Guerra, contribuindo com apenas R$1. Você pode abençoar o Ediclei, que está ali em Felipe Guerra plantando uma igreja batista. E também contribuindo com a sua oferta para a nossa campanha de missões nacionais e estaduais. Estamos já encerrando essa campanha, chegando já ao final, precisamos enviar nossa oferta. Se você ainda não contribuiu, contribua para que possamos enviar. Então, vamos orar, encerrando esse nosso culto. Lembrando que quarta-feira nós temos nosso culto de oração, será online, mas no próximo domingo nós estaremos aqui novamente para adorar o Senhor a partir das 19 horas, que começa o nosso culto. Vamos ficar mais uma vez de pé.
Mais uma vez agradeço a Deus pela vida de Renda que está aqui conosco. Que Deus esteja com a sua vida, guardando e o protegendo. Pai querido, amado, Pai santo, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, nosso escudo, em quem, ó Pai, nós nos lançamos nos Teus braços. A nossa confiança, ó Pai, está em Ti. Não está, ó Pai querido, no homem. Não está, ó Pai, na vacina. Não está na economia. Mas está no Senhor, Pai. Porque todo poder pertence ao Senhor. O Senhor é quem governa. E basta apenas uma palavra Tua, Pai, para as coisas acontecer. Então eu te louvo e te agradeço. Agradeço, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Aqueles que estão nos acompanhando, seja pelo Face, seja pelo YouTube, ou de outra forma, ó Pai, que eles também possam ser abençoados, alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus de amor, Deus da graça, se conosco, ó Pai. Abençoe a nossa ida para casa, a nossa noite. Durante, ó Pai, essa semana, que o Senhor esteja conosco, nos livrando, ó Pai, de todo mal. Abençoe a Tua igreja. Abençoe, ó Pai querido, para que possamos continuar caminhando contigo, ó Pai. Ó Deus, livra-nos, ó Pai querido, de homens maus. Nos ajude, ó Pai querido, a enfrentar o medo. O medo, ó Pai querido, que muitas vezes nós temos de caminhar contigo, Senhor. O medo, ó Pai querido, que muitas vezes tem nos paralisado de sermos bênção nas Tuas mãos. Mas que o Espírito Santo esteja conosco, ó Pai. E que o Espírito Santo nos guie. Pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça, e essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe e os guarde.